O Brasil é um dos países líderes em assassinatos, com registro de milhares de mortes causadas por armas de fogo. O mapa da violência aponta que cerca de 60 mil homicídios ocorreram apenas no ano de 2015. Somado a isso, presenciamos atualmente a discussão de alterações na legislação do comércio de armas no país. E para falar mais sobre esse assunto, o Conexões de hoje recebe Djaci de Oliveira, que é sociólogo e professor da UFG. Olá, Djaci, muito obrigada pela sua presença novamente. Olá, claro. Também contamos com a presença da Marta Alves da Silva, que é médica sanitarista e que atua na área de saúde pública e também é mestre em epidemiologia e especialista em violência e saúde. Olá, Marta, obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Bom, para começar, professor Djaci, queria que o senhor explicasse para a gente como que é a situação atual hoje do Brasil, depois da lei do desarmamento, como é o acesso a armas no Brasil, quem pode ter acesso, quem não pode, como é que é essa situação? O acesso ele é restrito, né? Quem é cadastrado como caçador, colecionador, né, e agentes da área de segurança podem ter acesso, mas esse acesso tem sido crescente, porque sempre tem algum segmento que tem reclamado o direito de uso de armas. Agente penitenciário saiu agora, a segurança municipal já vem utilizando, né, com direito a ter armas, tem demandas para advogados, para juízes, né, e outros segmentos também têm solicitado isso. Quer dizer, o número de armas tem aumentado a despeito daqueles movimentos lá atrás de recolhimento, né, dos programas de recolhimento. Enquanto houve, né, essas políticas de tentar recolher e com isso premiar aquele indivíduo que tem uma arma lá, que não usa, mas que acha que ela não tem nenhuma finalidade para ele, né, a gente presenciou quedas nos homicídios, porque a gente sabe que isso está se acabando, essas políticas têm parado, né, e que o volume de armas começou a crescer novamente. Marta, esse crescimento do número de armas, no acesso, não só legal, mas também ilegal, claro, como que isso reflete na saúde pública? Como que isso reflete no número de assassinatos, de pessoas que são baleadas, feridas? Bom, é exatamente isso. A questão da violência, né, e a violência por arma de fogo, ela se tornou um gravíssimo problema de saúde pública. Ela é um problema não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil a gente tem dados alarmantes, né, uma situação muito epidêmica. A gente teve aí em 2015, né, cerca de 60 mil óbitos, e que são números que é muito maior do que várias guerras, né, inclusive guerras atuais. Então é uma situação epidêmica. Isso fez com que o tema, né, da violência se tornasse um problema de saúde pública. A própria Organização Mundial de Saúde, em 2002, né, desde 1996, ela já apontou a violência como um problema de saúde pública e emitiu, né, uma resolução conclamando todos os países a elaborarem planos de ação para enfrentar essa violência, né, principalmente as violências interpessoais. E dentro dessas recomendações, em 2002 saiu o Relatório Mundial de Lesões, né, decorrentes das violências, e nesse relatório já aponta, né, a importância de se trabalhar políticas públicas de enfrentamento dessa epidemia. E dentre essas políticas, uma delas é a questão do desarmamento da população. Então, nós temos números elevadíssimos no país, não só de óbitos, né, que são quase 60 mil, né, no ano de 2015, mas também as pessoas que ficam com sequelas, às vezes temporárias, às vezes permanentes, né, em função de um ferimento por arma de fogo. Então, o impacto disso no setor saúde, tanto nas emergências, nos pronto-socorros, no serviço de reabilitação. Então, isso gera um impacto muito grande, tanto em internações, em procedimentos cirúrgicos, e nos desdobramentos disso, fisioterapia, reabilitação, órtese, prótese. Então, um impacto muito grande que tem reduzido a expectativa de vida.
inclusive é um fenômeno até certo ponto contraditório do ponto de vista demográfico, porque a expectativa de vida da população brasileira aumentou. Né? Então a gente hoje tem uma população que vive em média 73 anos. Por outro lado, as principais vítimas são os adolescentes e os jovens. E isso então repercute num outro indicador em saúde, que são os anos potenciais de vida perdido. Então, alta mortalidade, um evento quase sempre letal, então alta gravidade, grande número de sequelas e que gera um impacto no setor saúde com alto custo, né, não só na saúde, mas também na previdência, né, e em outras áreas. Bom, professor, se com toda essa realidade apontada pela Marta e também com esses indicadores mundiais para redução do número de armas, por que no Brasil hoje tem crescido um setor que pede a volta do armamento da população? Bom, a sociedade ela trabalha com ambiguidades, né? Na verdade, são cheias de ambiguidades. Porém, existem também muitos interesses. A arma é um grande mercado. E segmentos políticos que vivem de financiamentos privados sempre vão favorecer as instituições que financiam. E o mercado de armas, o Brasil é uma das potências mundiais em termos de produção de armas. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de armas do mundo e fornece armas para outros países. E se você permitir a venda de armas aqui, você vai conseguir angariar uma renda muito satisfatória. Existem propostas de instalação de fábricas de armas no estado de Goiás, por exemplo. Professora, você acha também que esses interesses estão envolvidos? Sim, a gente tem muita pressão, né, da indústria, inclusive se discute muito, né, no âmbito aí da saúde pública, né, a questão a quem interessa, né, toda essa indústria do armamento. Então, nós trabalhamos pela prevenção e dentro dessa linha foi feito até um estudo, na época, da implantação do Estatuto do Desarmamento em 2003, depois teve a campanha, né, em 2004, foi feita toda uma análise em cima do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde e dentro desses estudos, né, se avaliou a tendência temporal, né, no Brasil, ou seja, se fizéssemos nada, como que seria o crescimento dos homicídios por arma de fogo no Brasil. Então, se identificou que com a arrecadação, né, o recolhimento das armas de fogo, se reduziu muito o número de homicídios no Brasil. E pelo estudo, cerca de 5.000 vidas foram salvas em função do desarmamento. Tem que interrompê-lo, professor, para a gente ir para o nosso intervalo. Sim. A gente volta daqui a pouquinho com a continuação dessa conversa a respeito do livre comércio de armas no Brasil. Continue acompanhando Conexões pela TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir a gente pelo Facebook ou pelo YouTube da TV UFG. Conexões está de volta para discutir o livre comércio de armas com Djaci de Oliveira, sociólogo e professor da UFG, e também com Marta da Silva, que é médica sanitarista e mestre em epidemiologia e especialista em violência e saúde. Bom, Marta, queria recomeçar com você. Você estava falando de uma pesquisa que apontava a diminuição de mortes depois do desarmamento e da campanha de entrega de armas pela população para o governo. Por que atualmente a gente tem, não todo mundo, claro, mas a sociedade de forma geral tem a ideia de que um cidadão armado transforma a sociedade em mais segura, ele pode evitar certos tipos de criminalidade? Essa lógica ela não se completa na saúde, né? Exatamente. Ter arma de fogo para nós da saúde significa um fator de risco para você matar ou morrer. Né? Então, para trabalhar a prevenção, a gente precisa eliminar os fatores de risco. Tá? A gente entende que precisamos sim de segurança pública, toda uma questão de policiamento, mas isso enquanto uma política do Estado. Né? Cabe aos cidadãos, né, terem, né, relações que sejam de mediadoras de conflitos e não pelo uso da arma de fogo. Então, o que nós verificamos nessa campanha do desarmamento, né, em 2004, após esse estudo que foi feito em 2005, depois do recolhimento? Que 5.000 vidas foram salvas, né,
pelo recolhimento da arma de fogo, porque se não tivesse, foi o que ocorreu de diferente, né, e foi um grande impacto, as mortes continuariam aumentando. E foi feito um teste estatístico onde houve uma correlação positiva, ou seja, os estados que mais arrecadaram arma de fogo foram os que mais reduziram, né, as mortes decorrentes da arma de fogo. Então, houve uma correlação positiva, maior recolhimento de arma de fogo, maior redução da morte por arma de fogo. E se verifica hoje que grande parte dos homicídios ocorrem pela violência doméstica, briga entre vizinhos, brigas de trânsito. Então, assim, se a pessoa está nervosa, está de cabeça quente, ela tem uma arma de fogo, então isso no impulso ela mata. Ou mata o filho, ou mesmo crianças pegam a arma brincando e um mata o outro. Então, para a saúde, tá aí, nós trabalhamos nessa perspectiva, ter arma de fogo é um fator muito forte para você matar ou morrer, e a gente trabalha, né, pela prevenção. Então, somos contrários ao armamento da população, porque isso não protege, isso é uma falácia e isso gera um falso sentimento de segurança, mas pelo contrário, tá? É muito maior o risco de morrer e matar. Professor, existe também a campanha do medo, né? O medo da violência, o medo do que pode acontecer nessa nossa sociedade cada vez, com um índice de criminalidade que aumenta. Isso é importante para que as pessoas acreditem que possuir uma arma possa trazer algum tipo de segurança pública, né? O medo, ele sempre existiu. Em todas as épocas da história da humanidade, sempre teve políticas do medo. Agora, o que a gente está vendo agora é que tem uma política de Estado do medo, né? Porque você, ao produzir esse medo, você cria mecanismos para você ampliar o controle social. Eu preciso criar mais mecanismos que vão controlar os indivíduos na sociedade, e então eu vou desenvolver uma política do medo. Então a gente tem essa ideia de que toda hora qualquer um vai morrer, qualquer um vai ser assaltado, e além todo esse aparato, desse mecanismo de controle que existe, você tem câmeras, você tem vigilantes, você tem muros, você tem uma série de elementos que são produzidos para controlar. Agora, quando se fala em armar a sociedade, você está criando um outro problema, porque você está dizendo que, apesar de todo esse aparato de segurança, eu quero que você se responsabilize pela segurança. Eu quero que você é quem faça justiça com as próprias mãos. Isso é um risco gravíssimo, você querer que os indivíduos na sociedade façam justiça com as próprias mãos, porque se você tem arma, é para isso, é para você utilizá-la para a sua segurança, e você vai matar o suspeito. E o suspeito é qualquer pessoa que se aproximar de você. Então isso é muito problemático. Isso pode gerar também casos secundários, como a gente viu aqui em Goiás, de jovens que tiveram acesso à arma de forma legal ou ilegal e que acabaram matando outras pessoas, né? Exatamente. Que é o que a Marta tinha levantado. Qualquer indivíduo que se sente agredido e que acha que ele precisa revidar, ele vai buscar o caminho mais curto que tem para poder demonstrar essa superioridade, ou para romper com aquilo que ele se sentiu, com aquela ofensa, suposta ofensa que ele teve. E a arma é um elemento fácil para poder ele conseguir fazer isso. Marta, você acha que a mídia pode ter alguma influência também em toda essa questão envolvendo a busca por esse armamento, essa sensação de maior segurança? Plenamente. Eu acho que a mídia ela tem um papel fundamental, tá na construção de comportamentos, né? E ela tem contribuído muito, infelizmente, para isso que o professor está falando, que é essa cultura do medo. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão com muito medo da violência, elas também estão naturalizando a violência. Então a gente vê que pela repetição, né, 24 horas em todos os meios de comunicação, não só televisão, mas nas redes sociais, na imprensa, isso vai naturalizando a violência. Hoje mesmo eu presenciei uma cena, né, na porta do Hospital das Clínicas, que eu fiquei assim muito chocada, porque havia
duas pessoas brigando, né? Eu pedi para as pessoas separarem e aí me falaram, não, a gente está assistindo isso, para nós é sessão da tarde. Então as pessoas vão ficando, naturalizando, né, e banalizando a violência. Então, a banalização, ela faz com que, se a outra pessoa morre ou se ela sofre uma violência, aquilo não tem a ver comigo. Então, infelizmente, nós estamos na cultura, né, onde a gente vê que a violência doméstica, ela reflete a violência da nossa sociedade e que a mídia, infelizmente, acaba fomentando isso, de alguma forma, né? Eu acho, inclusive, que o tema do homicídio, ele deveria ser discutido e ter uma abordagem pelos meios de comunicação, como é o tema do suicídio. Porque a gente sabe que quando um fenômeno, né, ele ocorre, se você começa a falar muito, além de banalizar, ele começa a reproduzir. Né? Então a gente vê isso muito, é o que a gente está vendo nas escolas, né? A interferência da mídia na reprodução da violência na escola, na violência doméstica, né? Na violência contra a mulher, né? Então muito essa questão da violência de gênero. Então a gente precisa rever essa questão de como a mídia deve tratar, né, esse tema da violência, né? E trabalhando com uma perspectiva que seja de cultura de paz e não violência. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente finaliza essa conversa. Durante esse tempinho você pode contribuir com o programa. É só mandar a sua sugestão pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181 1406. O Conexões está de volta com Djaci de Oliveira, sociólogo e professor do UFG, e Marta da Silva, médica sanitarista e também especialista em violência e saúde. Professor Djaci, o senhor falou de alguns setores que estão envolvidos nessa intenção de alterar a lei do armamento no Brasil. Como que a gente poderia colocar dois diferentes setores? A bancada conservadora, né, os políticos de uma posição mais conservadora e também a indústria armamentícia no país. Como é que elas estão nesse jogo para tentar aprovar uma lei que permite o armamento geral da população? Bom, a presença de grupos fazendo lobby, isso sempre existiu. Né? O que a gente não tem é um governo, de fato, focado na defesa dos interesses sociais. E aí esses lobbies vão atuar de forma muito mais livremente. Então, se nós queremos um governo que quer realizar a política de segurança, ele sabe que liberar armas vai fazer com que a segurança fique reduzida. Ou seja, ter armas não vai te dar mais segurança. Pelo contrário, ninguém anda com arma na cintura esperando um assalto. Quem tem arma em casa, pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, 98% das casas que tinham armas, né, foram assaltadas e eles não tiveram tempo de utilizar armas para se defender, ou seja, é completamente falha. Agora, esses lobbies estão atuando no Congresso, né, você tem lá a bancada da bala que é extremamente atuante e é uma das bases do governo. E ela vai fazer a cobrança, né, para poder sustentar esse governo, ela vai cobrar também a sua fatura, e uma delas é a liberação da venda de armas. Só que isso vai ter um impacto, né, extraordinário no aumento do número de mortes e de suicídios, né, na sociedade brasileira. Você acha que essa pressão vai ser suficiente para aprovação dessas alterações? Olha, no cenário atual, né, muita coisa tem passado com muita facilidade. Então, como é um governo que está, né, sempre numa situação muito delicada, dado ao grau de investigação que tem, né, ela vai se comprometer de todas as formas possíveis para se salvar. E uma delas é abrir essa possibilidade da venda de armas. Agora, a gente tem que reagir, porque isso vai ser, né, um problema grave para a saúde brasileira, porque vai aumentar um custo de tratamento, vai ser grave para a política de segurança, porque vai aumentar o número de homicídios. Então, nós vamos viver uma situação muito insegura. Bom, Marta, vários países já fizeram alterações permitindo ou proibindo o uso de armas. Como é que a gente pode apontar um cenário nacional, um cenário mundial, em relação a isso? Os países têm liberado mais ou eles têm proibido mais a venda de armas?
Na verdade, o movimento mundial é pelo desarmamento. O Brasil está na contramão desse movimento. A gente vê países desenvolvidos na Europa que, assim, as taxas de homicídio são baixíssimas, como é o caso da Suécia, da Suíça. Inclusive a Suécia, há alguns anos já não tem nenhum presídio, né, porque o investimento em escolaridade, em políticas públicas, né, no social, então isso é fundamental para você fazer a prevenção da violência por arma de fogo. E o próprio Estados Unidos, que tem uma lei bem aberta, ele está revendo. A gente tem visto essa discussão, né, no cenário mundial, que de fato ter arma de fogo não contribui para a não violência, não contribui para o cidadão se proteger. Então a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, é pelo desarmamento. Então, ter arma de fogo, né, como o professor Jaci falou, aumenta e muito o risco de homicídio e de suicídio. A gente, nos dados de 2015, 70% das mortes por homicídio, né, dos homicídios, foram com arma de fogo. Então, 70%. Então, se essas pessoas não tivessem essa arma, né, provavelmente não teria acontecido, porque é um meio muito letal, a letalidade é altíssima. Então, temos que trabalhar com essa expectativa, né, com essa perspectiva aí de desarmar e que esse projeto não passe, porque de fato a gente vai ter uma piora muito grande, né, nos nossos indicadores. Inclusive, quando a gente olha o número de pessoas que morreram, a maioria, quase 80%, é de baixa escolaridade, né, menos de 8 anos de estudo, 92% são homens e homens jovens, e a grande maioria negros, né, pessoas da cor da pele preta ou parda, né, segundo o parâmetro do IBGE. Então, são os mais pobres, né, são os mais excluídos. Então, não é eu armando a população que eu vou fazer a prevenção. Precisa ter muito investimento, né, em aumentar a escolaridade, em educação, em emprego, geração de renda, porque nós precisamos intervir nos determinantes da violência. Então, arma de fogo não é sinônimo de segurança, é sinônimo de mais morte, de mais violência, mais homicídio e mais suicídio. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, professor Jaci, pela sua presença novamente para falar com a gente sobre essa temática, violência, armamento. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico à disposição. Acho que nós temos que debater esses temas, são muito importantes. Então, espero que o público tenha gostado, né, e fico à disposição para outros debates. Muito obrigada. Bom, Marta, queria agradecer também a sua presença pela primeira vez aqui no Conexões. Espero que você possa contribuir novamente com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Camila, você, né, o professor Jaci, a TV UFG. Também estou à disposição para novos debates, né, para novas discussões, e espero muito que a população reflita, né, sobre o que nós abordamos aqui hoje, repense, né, e que de fato essa discussão ela tenha uma maturidade e que isso chegue até os parlamentares. Precisamos muito investir, né, em políticas públicas de não violência, né, de promoção de cultura de paz, de mediação de conflitos, e tudo isso não é pela arma de fogo. Então, eu espero sinceramente que os nossos governantes, os nossos legisladores, né, revejam essa questão e mantenham firme, né, o Estatuto do Desarmamento. Tá? Obrigada. Porque sem isso a gente não vai ter paz, a gente vai ter violência. Então, esse clamor que eu faço aí, né, em nome da saúde pública e dos direitos humanos, né, pela não violência. Tá? Bom, Conexões está terminando, mas eu espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. Você também pode acessar o nosso site ou as nossas redes sociais e saber as novidades da programação. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!